Olá, eu sou o professor Bruno Viana e vamos dar continuidade aos exercícios de divisibilidade. Bem, essa questão aqui foi retirada do banco de questões da BMEP, tá? O endereço eletrônico onde você pode estar encontrando essa e outras questões para seu estudo está passando aqui embaixo agora, tá? São ótimas questões, acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. Bem, vamos a ela então. A, B, C, D, E, F, G e H são fios de apoio que uma aranha usa para construir sua teia. Então, observando a figura, ó, fio A, fio B, fio C, D, E, F, G, H, conforme mostra a figura. A aranha continua seu trabalho, ou seja, ela não para aqui não, ela vai tecendo e não diz quando para. E a pergunta do problema é a seguinte: sobre qual fio de apoio estará o número 118? Bem, vamos observar primeiro os números que estão sobre os fios. Vamos olhar primeiro os números que estão sobre os fios, sobre o fio A. Bem, observa que são 8 fios, tá? De A até H. Então, são 8 fios. Repara os números que estão em cima do fio A. 0, 8, 16. Bem, se a gente for acompanhar, ó, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 0, 8, 16, 24, 32. Ou seja, os números que estão sobre o fio A são os múltiplos de 8. Os números que estão sobre o fio B são os números que, ao serem divididos por 8, vão deixar resto 1. Olha só, 9. 9 dividido por 8 dá 1, resto 1. 17 dividido por 8 dá 2, resto 1. E os números que estão sobre o fio C é a galera que deixa resto 2 quando dividido por 8. Sobre o fio D, resto 3 quando dividido por 8. E assim sucessivamente. Então, a pergunta do problema é: em que fio vai parar o número 118? Bem, se 118 for múltiplo de 8, vai deixar resto 0, vai parar no fio A. Mas será que 118 é múltiplo de 8? E, na realidade, eu nem preciso saber isso. Eu preciso saber o seguinte: quando eu pego o 118 divido por 8, qual é o resto? Porque é o resto que vai me dizer em que fio vai parar o número 118. Então, vamos dividir. Bem, dá 1, 8, 9, 10, 11, dá 3, dá 8, 4. 4 vezes 8, 32, para 38, 6. Então, o resto foi 6. Resto 6 é o fio G. Então, o número 118 vai estar sobre o fio G. Resolvida a questão. Vamos para o próximo exercício. Qual o último algarismo da potência 2 elevado a 2014? Bem, eu quero chamar a atenção que os últimos exercícios que nós estamos resolvendo aqui recaem em sequência, né? E a gente observa o padrão e utiliza a divisibilidade para resolver a questão. Essa não vai fugir à regra. Bem, mas eu vou ter que resolver 2 elevado a 2014? Não, claro que não. Mas a gente tem que encontrar o padrão, assim como a gente encontrou o padrão nas outras questões. Vamos primeiro observar, então, todas as potências de 2, as mais próximas e fáceis, né? Começar com 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2, ou seja, termina em 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4 dá 16. Termina em 6. Esse termina em 8, esse termina em 4, esse termina em 2. 2 elevado a 5 dá 32, termina em 2. 2 elevado a 6 é 32 vezes 2, dá 64, termina em 4. Então, eu posso reorganizar isso dessa maneira, olha só. O 2 elevado a quinta, eu sei que vai dar 32, então vai terminar em 2. O 2 elevado a 6 é 64, vai terminar em 4. O 2 elevado a 7 é 128, termina em 8. O 2 elevado a 8 é 256, vai terminar em 6. O 2 elevado a 9
Eu nem preciso saber que é 512. Olha só, esse cara aqui não é 256? Não termina em 6? 6 vezes 2, 12. Então vai terminar em 2. Esse cara aqui vai terminar em 4. E assim sucessivamente. Então a pergunta é, se eu conseguir organizar isso dessa maneira, em qual fileira vai se encaixar o 2 elevado a 2014? Mas será que eu já encontrei um padrão? Já, olha só, isso muda de 4 em 4. As potências de 2 só podem terminar em 2, 4, 8 e 6. E o padrão vai se repetindo. Se o padrão é de 4 em 4, é só eu pegar o expoente aqui, né, e dividir por 4 e olhar o resto. Observa num número mais simples, por exemplo, o 7. Se eu pegar o 7 e dividir por 4, dá 1 e o resto é 3. Olha lá, ó. Está na mesma coluna do 2 elevado a 3. Olha o 9. 9 dividido por 4 dá 2 e o resto é 1. Está na mesma coluna do 2 elevado a 1. Então é só usar a mesma ideia para o 2014. 2014 dividido por 4. Lembra da regra de divisibilidade por 4? Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos é divisível por 4. Então eu não preciso dividir para achar o resto, o 2014. Basta eu dividir o 14. 14 dividido por 4 dá 3, resto 2. Então, o 2 elevado a 2014 está na mesma coluna do 2 ao quadrado. Então, termina em 4. Então, resposta. Termina em 4. Espero que tenha ficado claro. E eu volto a chamar a atenção que esse tipo de ideia vai resolver inúmeros problemas desse jeito. Ok? Bem, vamos para mais um exercício. Qual o resto da divisão de 3 elevado a 2014 por 5? Bem, o exercício anterior ele não pedia o resto da divisão. O exercício anterior pedia o último algarismo. Mas olha só, esse daqui ele está pedindo qual é o resto da divisão por 5. Quando é que um número é divisível por 5? Quando termina em 0 ou em 5. Então, para descobrir o resto da divisão por 5, é só analisar o último algarismo. Então, acaba recaindo no problema anterior. Eu tenho que pesquisar aqui qual é o último algarismo dessa potência. Se eu conseguir encontrar o último algarismo dessa potência, fica fácil descobrir qual é o resto da divisão por 5. Ou seja, é praticamente o mesmo exercício do anterior, só que com uma etapa a mais. Então, vamos lá. É óbvio que eu não vou resolver 3 elevado a 2014. Nós iremos pesquisar as primeiras potências de 3. Vamos lá. 3 elevado a 1 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. 3 ao cubo, 27, termina em 7. 3 à quarta, 81, termina em 1. 3 à quinta, eu vou multiplicar 81 por 3. 3 vezes 1, 3. Então vai terminar em 3. Então 3 à quinta está aqui. 3 à sexta, eu vou multiplicar o último algarismo do 3 à quinta, que é 3, por 3. Vai dar um número que termina em 9. 3 à sétima, eu vou pegar o último algarismo do 3 elevado a 6, que é 9, e vou multiplicar por 3. Vai terminar em 7. Então, de novo, o padrão acabou sendo de 4 em 4. Não significa que todos os exercícios que a gente trabalha com potência, o padrão vai ser sempre de 4 em 4. Tá? No anterior e esse, acabou sendo. Tá? Então, aqui eu vou ter o 3 elevado a 9, o 3 elevado a 10, o 3 elevado a 11, o 3 elevado a 12. E a pergunta é, em qual dessas fileiras o 3 elevado a 2014 vai se encaixar? E o critério é o mesmo. Olha o 11. Se está indo de 4 em 4, 11 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, para 11, 3. O 11 está na mesma fileira do 3 elevado a 3. Olha o 12. 12 dividido por 4 deixa resto 0. Ou seja, 4 dividido por 4 também deixa resto 0. Então está na mesma coluna, na mesma fileira do 4. Eu quero saber o 2014.
2014, a gente já dividiu por 4 no exercício anterior, né? Era só dividir o 14 por 4, né? E aí, o resto é 2. Então, o 3 elevado a 14 está nessa fileira aqui, ó. 3 elevado a 2014, no caso. O 3 elevado a 2014 está nessa fileira do 3 ao quadrado, porque deixou o resto 2. Então, o 3 elevado a 2014 é um número imenso, mas eu sei que o último algarismo dele é 9. E isso já basta para eu descobrir o resto da divisão por 5. 9 dividido por 5 deixa resto 4. Então, o resto da divisão desse cara por 5 é 4. Então, o resto da divisão de 3 elevado a 2014 por 5 é 4. Resolvida a questão. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha ficado claro. Por hoje é só.